Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Pode se sentar. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele: deixe para dormir em casa. Não, fala mais forte para ele. Deixe para dormir em casa. Diga para ele também: converse comigo só depois do culto. Fala de novo para ele: converse comigo só depois do culto. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Não é ignorando a oração da sua filha, a Jéssica, mas coloca a mão no seu coração e diga bem assim: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Fala comigo, Espírito Santo, que o teu servo, vamos, que teu servo ouve. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. A gente precisa ter em mente que Jesus, aonde ele ia, ele fazia milagres. Quem me ouve, diga amém. Amém. Aonde Jesus ia, ele fazia milagres. Três coisas marcam o ministério de Jesus. Primeiro, Jesus ele pregava. Segundo, Jesus ele ensinava. Terceiro, Jesus ele fazia milagres. Esses três sinais guiam o ministério de Jesus. Certa feita, João pergunta: é esse? Manda os seus discípulos perguntarem a ele se Jesus era o que há de vir ou se havia outro. Jesus vai olhar para os discípulos de João Batista e vai dizer: diz a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os cegos passam a enxergar, que os leprosos são limpos, que os mancos ou os aleijados andam, e que aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, Jesus, ele opera sinais. Cada evangelho tem a sua particularidade. Cada evangelho é escrito para um público. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. E João, ele escreve para mostrar que Jesus realmente é o Filho de Deus, o Deus prometido, o Deus encarnado. Só que Marcos, como ele escreve para os romanos, e os romanos não são muito de palavra, mas de ação, João Marcos se preocupa em mostrar o que, Roberto? Em mostrar que Jesus, aonde ele ia, ele fazia alguma coisa. Jesus não era alguém omisso. Jesus, aonde ia, ele fazia alguma coisa. Vou repetir isso. Jesus, aonde ele ia, ele fazia alguma coisa. Jesus não chegava no ambiente para ficar calado. Ele não chegava no ambiente para não fazer nada. Ele tinha propósito e ele estava o tempo todo em ação. E como os romanos, a preocupação dos romanos era ação, ação, ação. Então João Marcos escreve aos romanos dizendo: olha, esse Jesus, ele é alguém que sempre está em ação. Ele é alguém que sempre está fazendo alguma coisa. E agora Jesus, no Marcos capítulo 10, versículo 46, se você está com a sua Bíblia aberta, você acompanha comigo. A Bíblia vai dizer que depois foram para Jericó. E saindo
ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto a caminho a mendigar. O que é que a Bíblia está dizendo? Jesus está entrando em Jericó, e agora ele está saindo de Jericó. À medida que ele sai de Jericó, ele encontra um homem no meio do caminho. Como é o nome do homem? Como é o nome do homem? Vamos, se a igreja está comigo, como é o nome do homem? O nome do homem é Bartimeu. Só que Bartimeu não é nome. Quando você vai olhar bem as escrituras, Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Então, Bartimeu não é nome, Bartimeu é título. Bartimeu é apelido. O que significa Bartimeu? Bar é filho, enquanto Timeu é o nome do seu pai. Então olhava para aquele homem que estava à beira do caminho a mendigar e dizia assim: ele é o filho de Timeu. Não se tem nome, mas se tem título. Como é o nome dele? Ele, não sei, somente chamamos ele de filho de Timeu. Ou é o filho de Moisés, é o filho do presbítero Pedro Alisson. Mas como é o nome? Não sabemos. Só sabemos que é o filho de Moisés. Só sabemos que é o filho do presbítero Pedro Alisson. Isso era ruim. Por quê? Porque para o judeu o nome vale mais do que o título. O nome vale mais do que o título. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo bem assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Olha só o que Paulo vai dizer. Eu, Paulo. Ele poderia dizer assim: apóstolo de Cristo, eu, Paulo. Mas Paulo não está preocupado em mostrar o seu título. Ele está preocupado em mostrar quem ele é. Ele está dizendo assim: eu, Paulo. Eu vou lhe dizer uma coisa: mais vale o seu nome do que o seu título. Mais vale o seu nome do que o seu título. Tem gente que muda por causa do título. Paulo está permanecendo firme por causa do nome dele. Ele está dizendo assim: o meu nome é limpo na praça. Eu tenho um nome, as pessoas olham para mim e vão dizer: o meu nome é Paulo. Eu conheço Paulo, sei como Paulo é e sei o caráter de Paulo. Mais vale o seu nome do que o seu título. Mas esse homem aqui não tem nome e não se sabe o nome dele. Então todo mundo chama de Bartimeu, filho de Timeu, o cego que está mendigando. Só que está entrando alguém, está saindo alguém de Jericó, mas alguém que não conhece ele como Bartimeu, mas conhece ele como ele é. Não, eu vou repetir isso. Alguém que não conhece ele como Bartimeu, mas conhece ele como ele é. Eu quero falar para você: Jesus conhece você como você é. Ele não conhece você pelo seu título, ele não conhece você pelo nome do seu pai, o nome da sua mãe, mas ele conhece você como você é. Jesus conhece você como você é. Isso é tão bom que a Bíblia vai dizer que houve um homem na antiguidade que orou 20 anos missionária quente. Às vezes a gente ora por uma coisa e a gente quer que aconteça em um dia, em 2, em 3, em 4. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem ora 20 anos. À medida que ele ora, quando se dá aos 20 anos, a sua esposa estéril vai conceber. Ela tem 2 filhos, os 2 se mexem na barriga. Ela não entende, a dor insuportável. Ela pergunta: o que é que está acontecendo, Senhor? A Bíblia vai dizer que Deus olha para ela e diz assim: tem 2 nações dentro da sua barriga. E eu vou lhe dizer ainda mais: que o maior servirá ao menor. E ela acaba tendo os 2 filhos. O nome dele, Esaú, o nome do outro, Jacó. A Bíblia diz o nome Esaú porque ele é peludo. O nome Jacó porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. A Bíblia diz que agora os meninos estão crescendo, envelhecendo. Isaac já está velho, avançado de idade. 70 anos aproximadamente Jacó tem agora, juntamente com seu irmão Esaú. 70 anos. Irmão, quantos anos Jacó tem? 70. Mas Isaac chama Esaú. Quando chama Esaú,
Esaú vai caçar, e aí os irmãos sabem, Jacó se passa por Esaú e engana seu pai. Com 70 anos, ele agora recebe uma bênção que praticamente não é dele. Era a bênção para Esaú. Mas ele queria tanto aquela bênção que ele engana seu pai, engana seu irmão, foge de casa. E debaixo dessa bênção ele vai para a casa do seu tio Labão. Na casa de Labão ele cresce, ele agora sai da casa de Labão. Mas quando sai da casa de Labão, o nome Jacó significa o que? O que agarra. O que agarra. Porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Só que, por causa do que ele fez, o seu nome houve uma variação. No judaísmo, o nome antes era o que agarra. Mas por causa da ação de enganar o seu irmão e o seu pai, a gente vai ver que os historiadores, o original diz que o nome dele é mudado. E o nome Jacó se torna um nome pejorativo. O que é o nome pejorativo? Um nome negativo. De tal forma que, Rafael, você não colocaria o nome do seu filho Jacó, porque era um nome negativo. E o nome Jacó agora não é mais o que agarra, mas é enganador. Então o nome Jacó passou de o que agarra para enganador. Ele agora é um enganador, porque enganou seu irmão, enganou seu pai. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai voltar. E quando ele vai voltar, já não vou demorar mais, quando ele vai voltar, queridos, quando ele vai voltar para a sua terra, ele agora está com medo de voltar por causa do seu irmão. Se eu voltar, meu irmão vai me matar. E Esaú é homem de guerra. E agora ele está com medo de voltar. Só que ele se encontra com um homem em um local chamado Vale de Jaboque. Fala comigo, Vale de Jaboque. Ele encontra com um homem lá no Vale de Jaboque. E lá no Vale de Jaboque, ele luta com aquele homem. Eu não entendia por que ele luta com aquele homem. Alguns historiadores vão dizer que ele luta com o homem porque ele pensa que é um homem de Esaú. Outros dizem que ele luta com aquele homem no Vale de Jaboque porque ele sabia que era um anjo, e ele lutar significa agarrar e não deixar sair de perto. Mas uma coisa a gente precisa entender, que ele agarra aquele indivíduo e diz que a luta dura o período da noite toda, e quando o dia está quase raiando, durante aquela luta, a Bíblia vai dizer que o anjo vai e toca na coxa dele, a coxa machuca, mas ele não solta o anjo, ele permanece segurado, mesmo machucado. E o anjo vai perguntar: como é o seu nome? Aí ele vai dizer bem assim: meu nome é Jacó. Aí ele vai dizer: não tu chamarás mais Jacó, mas Israel. Por que Israel? Porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Aí caiu a ficha de Jacó: lutaste com Deus e prevaleceste. Então ele vai entender que a luta dele naquele Vale de Jaboque não era com o anjo, mas era com o próprio Deus. Jesus tomava forma de anjo e ele descia ao encontro dos homens, e ele vai agora tomar uma forma de anjo, vai ao encontro de Jacó. Quando ele vai ao encontro de Jacó, aquela luta dura a noite toda. Jesus lutando contra Jacó o tempo todo, toca na coxa, e ele vai entender: lutastes com Deus e prevaleceste. Então eu não estou segurando qualquer pessoa, eu estou segurando o próprio Deus. Mas o que me indigna é quem vai ao encontro de Jacó não é um homem, não é um anjo, não é um familiar dele, mas é o próprio Deus. Para quê? Para mudar a característica de Jacó. Quem vai ao encontro do homem não vai ser o próprio homem, não é o próprio homem quem muda o homem, não é o anjo que muda o homem. Quem é que muda o homem, Roberto? É Deus. Quem vai ao encontro de Jacó para mudá-lo é o próprio Deus. Você é Deus. Aleluia. As mudanças são tão difíceis de acontecer, mas com Deus dá certo. Com Deus dá certo. Com Deus dá certo. Eu já quero profetizar para a sua vida. Pode ser difícil mudar, mas Deus está indo ao seu encontro nessa noite, gerando mudanças no seu coração. Aquilo que é impossível será arrancado, com Deus não será. E Ele está arrancando nessa noite.
fazendo uma cirurgia e mudando aquilo que é imutável aos homens. Ele mudou Jacó. E ele agora vai mudar a vida de um homem chamado Bartimeu. Diz a Bíblia agora que ele está saindo, Bartimeu está clamando, verso 2, 10:47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou, vamos lá, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz que aquele homem começou, ele ouviu dizer que Jesus passava por ali e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu quero que você observe uma coisa comigo no homem. O que? É que o homem era cego, era Cássio, o homem era cego, mas o homem tinha mais visão do que os que estavam caminhando com Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus saía de Jericó juntamente com a multidão, evangelista Josélia, juntamente seus discípulos e a multidão. Só que certa feita Jesus pergunta bem assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí o que as pessoas vão dizer de Jesus? As pessoas diziam que ele era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que ele era um profeta. Aí ele pergunta: e vocês que dizem? Aí Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Mas tem um homem que está no meio do caminho, que parece que tem a mesma visão do apóstolo Pedro. Por quê, Roberto? Porque ele vai dizer assim: filho de Davi. A expressão filho de Davi é uma das expressões que o próprio Cristo amava. Por quê? Porque Cristo é o Messias. E a Bíblia vai dizer que da linhagem de Davi viria o Messias. Nem todo mundo era da linhagem de Davi, mas o Messias, ele viria da linhagem de Davi. O que é que ele estava dizendo? Olha, esse que está passando por aqui, ele é da linhagem de Davi. Não, ele não é somente da linhagem de Davi, porque existe uma promessa sobre a linhagem de Davi. Qual? De quem nasce na linhagem de Davi é rei. Então ele está dizendo assim: filho de Davi, ele está dizendo: esse que está passando por aqui é rei. Aí ele diz: tem misericórdia de mim. Aí, irmão, bateu no ponto fraco. Por quê? Porque Deus ama quem clama por misericórdia. Por que Deus ama quem clama por misericórdia? Porque misericórdia é característica. Só pede misericórdia quem é humilde. Só pede misericórdia a Deus quem é humilde, quem entende que não merece as misericórdias de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é a ação de se colocar no lugar da pessoa. Então o servo está dizendo: Deus, se coloca no meu lugar, eu preciso ver, tem misericórdia de mim. Davi peca, quando Davi peca, Salmo 51, verso 1, aí Davi vai escrever bem assim: Senhor, perdoa os meus pecados, segundo a multidão das suas misericórdias. Davi não vai apontar para as suas ações, Davi não vai apontar para os seus feitos, Davi vai dizer: tem misericórdia de mim. E quem pede misericórdia a Deus é alcançado pelas misericórdias de Deus. Quer ser alcançado, ter mudança, peça misericórdia a Deus. Tem um homem que reconhece as misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus que me mantém nesse lugar. Olha só, Jerusalém está derrubada, está sitiada, sepulcros levantados. Quem é que está lá? Jeremias. Lamentações de Jeremias, já leu? Se você ler Lamentações de Jeremias, se você entender o que está escrito ali, você chora. Porque Jeremias está vendo crianças mortas, mulheres mortas, homens mortos,
casas derrubadas, tudo destruído. Parece um deserto, parece uma calamidade aconteceu naquele lugar. Mas no capítulo 3 de Jeremias, ele vai escrever bem assim: e as misericórdias do Senhor. Ele pega o papel, eita, não é sério. Ele pega o papel, vendo tudo em calamidade, ele diz assim: e as misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, renovam-se a cada manhã, porque eu estou aqui, porque as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. É o que nos mantém, são as misericórdias de Deus. E ele clama, e ele clama, e ele clama, até que no verso 49, se você está com a sua Bíblia aberta, vai dizer assim: e Jesus parou. E Jesus parou e mandou que chamasse então o cego. O cego clama, a multidão manda calar, no verso 48. Mas no verso 49 a Bíblia está dizendo que Jesus escuta o clamor do cego. E vai dizer bem assim: e ele parou. Interessante que Jesus para, com toda uma multidão, com os discípulos atrás. Clamou, clamou, Jesus parou. E disse: manda chamar o cego. Manda chamar o cego. Ele parou, para quê? Para atender o cego. Enquanto a multidão manda calar, Jesus para atender. Enquanto a multidão não quer atender, Jesus para atender. Sabe por que tem gente que se desvia do Senhor? É porque ainda não entendeu que se você clamar a Jesus, Jesus para te ouvir. Você clama para o homem muitas das vezes não para, mas pare para clamar para Jesus, para ver se Jesus não vai parar para você. Não houve um dia que eu não clamasse e pedisse misericórdia ao Senhor e o Senhor não parasse para me ouvir. Por quê? Porque o Senhor para ouvir todos aqueles que param para clamar para Ele. Vai clamando para o homem, para e vai clamar para Jesus, e você vai ver a situação mudar. Então o problema dele se afastar não é do pastor, não é do presbítero, dirigente, missionário, é porque ele ainda não parou para falar com Jesus. A gente precisa parar para falar com Jesus, porque tem gente aí sofrendo tanta coisa, porque ainda não parou para falar com Jesus. No dia que parar para falar com Jesus, Jesus vai parar para falar comigo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que alguém chega para o cego e diz: tem bom ânimo, Jesus lhe chama. Aí no verso 50, e lançando de si a capa, e lançando de si, ele pegou assim, tinha uma capa, ele tira a capa, lança de si, se coloca em pé, e foi ter com Jesus. Ele tira a capa. Que capa é essa? Que capa é que Bartimeu tira? Eu não sei se você sabe, Bartimeu era cego e mendigo. Cego e mendigo. Quem deu o direito dele mendigar? Roma. Roma dava uma capa para quem era mendigo. Todo mendigo, ou a maior parte dos mendigos, tinha uma capa. Quando eles recebiam uma capa, eles recebiam legalidade de pedir. Dava-se uma capa ao mendigo dizendo: esse, Roma deu legalidade de pedir. Por ele ser cego, Roma dá uma capa. A única coisa que Roma tem para oferecer a ele, evangelista Josélia, é capa. Sabe? O mundo só tem a nos oferecer capa. Porque é assim, você tem deficiências, você tem pecado, mas a única coisa que o mundo tem a lhe ofertar é capa. Para quem tem pecado,
Aí o mundo diz assim: eu lhe oferto festa. Toma a capa da festa. Eu estou com depressão. Toma a capa das músicas seculares para você. A música alivia o coração. Eu tenho uma tristeza profunda, eu tenho um problema. Toma uma capa. Coma da capa. Só que a quem ele está indo ao encontro não tem capa para ofertar para ele. É por isso que ele tira a capa, porque ele está dizendo assim: como me deu uma capa, e a capa que me deu até hoje só me deu condição de mendigar, mas em quem eu estou indo ao encontro não vai me dar. Quem está indo ao encontro vai me dar visão. Quem está indo ao encontro me dá visão. É por isso que Asaf, ele vai dizer assim: Senhor, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu desejei a riqueza dos ímpios, mas quando eu entrei no templo, o Senhor abriu os meus olhos. O que é que a igreja tem? Visão aberta. O que é que a igreja tem? Visão aberta. O que é que a igreja tem? Visão aberta. E o que é isso? Aí Jesus está olhando para a Odisseia, dizendo bem assim: aconselho que de mim compre ouro, e compre veste, e compre colírio para os olhos. Para que colírio? Para que tu vejas. Mas a igreja de Cristo tem a visão aberta. É por isso que a gente reconhece o que é pecado. Sabe? A gente sabe o que é pecado, porque a nossa visão está aberta. Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer carro, e tudo isso você pode ter. Celular do ano, iPhone, smartphone, tudo isso você pode ter. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: nunca perca a visão. Nunca perca a visão. Nunca perca a visão. Porque quem perde a visão muda. Quem perde a visão deixa de ser o que era. Davi sobe no palácio. Aí diz assim: nos anos da guerra estava Davi no palácio. Por que estava Davi no palácio? Porque os seus soldados disseram bem assim: não é lícito levar o rei para a guerra, para que o rei morra. Mas Davi tem que estar na guerra. Davi, missionário quente, Davi é para estar na guerra. Davi não é para estar no palácio. Davi não é para estar no conforto do palácio. Era para Davi estar na guerra. Aí ele está no palácio. E é no conforto que ele perde a visão. Ele perde a visão. Olha isso aqui. Aí ele sobe lá no topo do palácio. Aí ele vê Batseba tomando banho. Um homem sem visão. Olha agora uma mulher tomando banho. Aí diz: manda chamar ela, deita-se com ela. Comete um dos seus maiores pecados. Por quê? Porque deixou de batalhar. E deixou de batalhar, perdeu a visão. Se você deixar de orar, perde a visão. Se deixar de jejuar, perde a visão. Se deixar de ler a Bíblia, perde a visão. E o que é que está acontecendo? Perdas de visão. Mas existe um Deus. Vou falar isso: existe um Deus. Ele pode restituir a visão perdida. Pode falar isso. Eu não sei como está a sua visão, mas eu quero lhe dizer: Deus é poderoso para mudar, para restituir a sua visão. Ele é poderoso para ampliar a nossa visão. E que o Senhor faça isso nessa noite. Vamos cear nesse momento.